ele diz que o Senhor Jesus Cristo, verso 4, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Nós temos aqui os dois eventos centrais. As duas coisas mais importantes. Não há nada mais importante do que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque esses são os eventos-chave. Aqui está o coração da mensagem. Se você ler, quando Paulo faz o resumo da mensagem do Evangelho em 1 Coríntios 15, ele fala isso também. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura, e que ressuscitou ao terceiro dia e foi visto pelas testemunhas. Os dois eventos chaves, a morte e a ressurreição. Qual o significado deles? Morreu pelos nossos pecados, ou seja, um pagamento, uma dívida paga, um preço de sangue foi pago. Nós, os pecadores, é que devíamos morrer. É que devíamos ser entregues à lei para sermos executados por causa das nossas transgressões da lei de Deus. O Senhor Jesus veio para assumir essa dívida, pagar essa conta. Esse é o coração do Evangelho. Se alguém prega o Evangelho, mas não menciona esse fato, não está pregando o Evangelho. Se alguém prega o Evangelho, mas só vai falar de felicidade, conforto, bem-estar, saúde, prosperidade, não está pregando o Evangelho. Porque o Evangelho primordialmente diz respeito a um pagamento, a um preço de sangue que foi pago, não por nós, mas por Cristo, que se entregou a si mesmo. Note que o texto diz, ele não foi forçado, ele não foi obrigado, ninguém o compeliu. Ele se entregou voluntariamente, como um cordeiro, uma ovelha muda, que vai ao matadouro, que aceita o seu destino, que carrega as nossas dívidas, que carrega os nossos pecados sobre si. Repito, se alguém anuncia o Evangelho, mas não fala disso, deixou o principal de fora. Deixou a coisa mais importante de lado. Portanto, não é uma pregação que pode agradar a Deus. Ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. E por causa disso, e porque ele fez isso, voluntariamente, o Pai o ressuscitou. O Pai o ergueu dos mortos. O Pai o levantou da vala comum. Ele não ficou na vala comum da história da humanidade, que é pecado, corrupção, morte, sepultura. Isso é vala comum. Ele não ficou na vala comum. Ele foi erguido, levantado dos mortos, pelo poder do Pai, porque ele se entregou pelos nossos pecados. Ao ressuscitar, ele pode garantir que a sua morte dolorosa colha os resultados almejados por ele mesmo. Quais são eles? A nossa salvação.